Oi, oi, gente! Vamos indo, então, para nosso novo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o Cláudio Castro, né? Eu já estou aqui com o meu cafezinho. Olha, eu comprei uma térmica nova para tomar um café bem amarguinho com vocês. E vocês não reparem se esse vídeo tiver muito corte. Por quê? Porque eu estou gripada. E meia volta, eu falo meia dúzia de palavras, estou tossindo que nem um cachorro. Então, vocês não reparem. Se tiver bastante corte, é por causa que eu parei para tossir, tá? Então, se você não é inscrito aqui do canal, já deixa o seu like e já se inscreve aqui embaixo, tá? Porque aqui a gente vai falar sobre várias coisas, principalmente questões políticas, principalmente questões de segurança pública. Eu vou fazer um papo news, né? Que é reagir aí a algumas notícias que a gente tem. Então, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Se você já está inscrito, tudo certo. Então, vamos começar. Então, organizei isso numa linha do tempo para a gente entender mais ou menos como isso tudo aconteceu. Vocês não reparem que sim, é bem escuro aqui em casa. Eu tenho uma janela enorme aqui na frente, mas se eu abrir aquela janela lá de trás, você só enxerga a parte de trás, porque ele reluz demais aqui e, então, o vídeo tem que ficar um pouco escuro mesmo, é o que a gente tem, não posso fazer nada. Tá? É bem importante dizer, gente, que tem duas coisas bem importantes nessa questão e que são diferentes, tá? Porque o Cláudio Castro, ele ficou envolvido aí entre a questão do Rio Previdência, nos investimentos do Banco Master, e nós vamos falar sobre isso aqui, vamos analisar algumas conversas dos amicíssimos Cláudio Castro e Daniel Worcaro. E outra coisa é a questão do refit, que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, mas nós vamos analisar tudo aqui, porque tudo isso tem a ver com a queda do Cláudio Castro. Lembrando também, gente, que lá no meu perfil eu falei quando ele renunciou o cargo, e nós conversamos já um pouco sobre isso lá nos meus Reels, Shorts, coisa do TikTok, enfim. Tá tudo lá, é só procurar em relação à renúncia dele. Nós vamos ir um pouquinho mais para trás para fazer essa linha do tempo. Então, vamos pegar a renúncia dele, vamos falar sobre o que aconteceu depois disso, sobre o que a Polícia Federal anda descobrindo. Vai continuar descobrindo muita coisa, porque, para quem não sabe, numa operação como essas, normalmente eles soltam as notícias e soltam as conversas e a questão do que eles estão encontrando, eles soltam aquilo em conta-gota, tá? Então, já molhei o bico, o meu cafezinho, e vamos para a nossa primeira questão da linha do tempo, né? Foi em maio de 2023. Em maio de 2023, segundo a Polícia Federal, Daniel Worcaro teria pago um jantar de cerca de $13 mil, que é aproximadamente R$66 mil na época, né? Naquele restaurante muito famoso da carne de ouro, e aquele chefe lá que faz as coisinha, eu não sei como é que é o nome dela, mas é o famoso lá das carnes cobertas com folhas de ouro, né? Então, ele teria ido nesse jantar, o Cláudio Castro, né? Foi nesse jantar, e logo depois aí saiu algumas conversas deles depois desse jantar, né? Que o Worcaro perguntou para ele, né? Deu certo aí? E o Cláudio Castro responde: deu sim, amigo, muito obrigado. Amigo, foi uma experiência incrível, muito obrigado. A Polícia Federal destaca também que logo depois dessa conversa de agradecimento, teria aí o registro de uma cobrança do jantar no celular do Daniel Worcaro. Então, além de convidar, ainda tem que fazer as pessoas pagar, né? Que nada vem de graça com aquele homem. Aí, em novembro de 2023, tivemos outro episódio, né, que começou os aportes da questão do Rio Previdência. Aí, em outubro de 2025, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro faz alerta sobre as aplicações do Rio Previdência ligados aí ao Banco Master. E eles já começaram a ficar com aquela pulga atrás da orelha, que tinha alguma coisa de errada nessa história e que talvez as aplicações e investimentos colocados no Banco Master seria um investimento de alto risco. Por quê? Porque o governador do estado, ele tem o direito, sim, de escolher aonde ele investe o dinheiro do Rio Previdência. Porém, esse investimento, ele não pode ser um investimento de risco. Então, ele pode escolher se ele vai colocar, vai aplicar como se fosse uma poupança, vai comprar carta de crédito, vai fazer qualquer coisa desse tipo, porque isso tem que voltar, né? Como toda aposentadoria, a pessoa vai lá, dá o dinheiro, mas aquilo tem que voltar para que aquilo também vá para os aposentados. Então, o Rio Previdência, ele é como se fosse o cofrinho dos aposentados dos servidores públicos do Rio de Janeiro. Então, ali eles têm
O Rio Previdência, ele é responsável por receber contribuições, administrar esse dinheiro e pagar as aposentadorias, pagar as pensões. Em novembro, logo após, em novembro de 2025, o Banco Central intervém no Banco Master, né? Acontece tudo isso, Daniel Vorcaro passa a ser alvo de tantas investigações e ganha repercussão o fato do Rio Previdência possuir centenas de milhões de reais aplicados a esse banco. E aí começa, a queda se indo, né? Então começou a decair, começou a bater o desespero, né? Afinal, tinham aplicado aí força de dinheiro no Banco Master e uma hora essa bomba era óbvio que ia estourar, né? Então, em janeiro de 2026, a Polícia Federal deflagra, então, a Operação Barco de Papel, que seria para investigar aí os diretores, dirigentes e todo mundo em questão do Rio Previdência. Começa a estourar as coisas dentro do Rio Previdência. Ainda não se falava sobre o governador do estado, ainda não se falava nada disso, mas começou aquela bomba a estourar sempre no menor dos lados, né? Em 23 de janeiro de 2026... já iniciando esse ano, o presidente do Rio Previdência é exonerado após a operação da Polícia Federal. E aí nós vamos analisar aqui algumas coisas que aconteceram, né? No final de janeiro de 2026, o Cláudio Castro promove a mudança do comando do Rio Previdência e a crise passa a atingir diretamente o governo estadual. Porque no momento em que aquela operação começou a acontecer, começaram a pegar os diretores, começaram a pegar várias pessoas. Até para quem não lembra, teve a questão da mala de dinheiro, né? Eu acho que todo mundo viu essa história da mala que foi arremessada pela janela durante a terceira fase da Operação Barco de Papel. E foi exatamente nessa época, foi, se eu não me engano, em fevereiro. O cara jogou ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marco Antunes, e ele acabou jogando, arremessando aí uma mala cheiaça de dinheiro do 30º andar de um prédio lá em Balneário Camboriú. E nós vamos analisar aqui, porque essa foi muito boa, cara. Porque eu acho que bateu o desespero no cara. E ele realmente achou que isso ia poder dar certo, né? Vou jogar aqui, pelo menos, tipo, posso dizer que não é minha, não sei o que o cara pensou na hora, sabe? Mas nós vamos analisar aqui essa reportagem. Quando a Polícia Federal chegou a este prédio, uma mala com R$429 mil foi arremessada do 30º andar. Cédulas caíram no prédio vizinho, como mostram essas imagens feitas pelos agentes. A polícia recolheu todo o dinheiro e apreendeu a mala, que ficou destruída. A PF apura o investimento de quase R$1 bilhão no Banco Master, feito pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Estado do Rio, o Rio Previdência. Em fevereiro, então, as reportagens começam a relacionar o Banco Master, o Daniel Vorcaro, o Rio Previdência e as decisões tomadas durante o governo do Cláudio Castro. Em março, então, desse ano, o Cláudio Castro decide renunciar ao seu cargo. A justificativa dele, a princípio, seria que ele ia concorrer ao Senado Federal. Porém, ali, provavelmente, ele já estava sabendo de que um dia após a renúncia dele, ele seria aí acusado pelo Tribunal de Contas do Estado, tem que se explicar no meio de tudo isso, né? Essa ligação toda dele com o Vorcaro, com o Rio Previdência. Isso não tinha saído ainda a história do refit, né? Essa história do refit acabou saindo depois. Em março e abril desse ano, a Polícia Federal começa a analisar as mensagens, né? Ele foi alvo de várias operações na casa dele, foi alvo de busca e apreensão, tudo isso, e eles começam aí a ter essa ligação entre o Vorcaro e o Cláudio Castro, né? Então, aí os investigadores passaram a analisar e montar essa cronologia, comparando aí os encontros dele com o Vorcaro e as aplicações e investimentos no Banco Master, de que tudo isso teria começado a partir do jantar deles de Nova York. Antes de nós colocar a questão do refit, né, que é outra situação, como eu expliquei para vocês, que são coisas distintas, não tem nada a ver com a história do Banco Master, não tem nada a ver com a história do Rio Previdência, nós vamos primeiro aí finalizar essa história do Rio Previdência, né? Que o Rio Previdência, então, ele realizou um investimento de R$80 milhões no Banco Master, um dia após o então governador participar de um encontro exclusivo do banqueiro
em Nova York, né? Em maio de 2024, o Daniel Vorcaro convidou o Cláudio Castro para uma degustação de uísque lá em Manhattan. O evento, de acordo com os investigadores, era restrito para apenas 10 convidados e custou aí mais de $1 milhão, que equivale aí a 5 milhões na cotação atual. As mensagens reproduzidas no inquérito mostram Vorcaro avisando o governador: haverá um evento pequeno, uma degustação de uísque. Castro pergunta que horas e onde, porque olha, vou dizer uma coisa para vocês: todo mundo tem esse amigo que tu só precisa mandar o convite. E esse amigo vai. Bora. É degustação? Bora. Só falar a hora e onde que eu vou estar lá. E o Castro pergunta, que horas e onde? Recebe o endereço do local e responde, eu vou. É uma coisa bem importante, que é quem fez a ligação entre o Vorcaro e o Cláudio Castro, né? A Polícia Federal aponta o empresário Ricardo Siqueira Rodrigues, delator dos desdobramentos da Operação Lava Jato, como responsável em intermediar a aproximação entre o ex-governador do Rio de Janeiro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Rodrigues é um dos alvos da 8ª Operação Cúmplice Zero. Segundo a PF, o empresário atuava como articulador, captador e lobista do banco junto ao Fundo da Previdência Estadual. A corporação afirma que ele mantinha contato direto com o Vorcaro e foi responsável por garantir o alinhamento político necessário para os aportes feitos no Rio Presidência a partir do fim de 2023. Teve também mensagens do Carnaval do Rio de Janeiro, em que o Cláudio Castro diz: boa tarde, irmão, vou passar lá no camarote para te dar um abraço hoje. Tem alguém do meu pessoal possa falar para não ficar naquela semi-barrado esperando autorização? Aí o Vorcaro diz: fala, meu irmão, claro, me fala a hora e peço para alguém te pegar e te trazer. Em maio desse ano, o Cláudio Castro se torna aí alvo da Operação Sem Refino. Né, a PF investiga se agentes públicos teriam beneficiado interesses da Refit. Aí, o que é a Refit? A Refit, então, ela é uma empresa ligada ao setor de combustível, né? Controla a antiga refinaria de Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, e ela devia muito dinheiro para o Estado, né? Tinha muitos problemas aí de dívidas com o Estado. E, ao invés do Cláudio Castro cobrar essas dívidas, na verdade, ele facilitava para que essa dívida ficasse aí cada vez maior. A Refit deve quase 50 bilhões de reais em impostos. Só para o Rio de Janeiro são mais de 14 bilhões de reais. É a segunda maior devedora do Estado. Mas, de acordo com as investigações da Polícia Federal, em vez de apertar a cobrança, o governo do Rio trabalhava para facilitar crimes cometidos pela empresa. A PF diz que, para isso, a Refit tinha a ajuda do ex-governador Cláudio Castro, do PL. A decisão do ministro Alexandre de Moraes afirma que Cláudio Castro direcionou todos os esforços da máquina pública em favor do conglomerado comandado por Ricardo Magro, o dono da Refit, e que contou com a participação das Secretarias de Estado da Fazenda, do Meio Ambiente, com a Procuradoria-Geral do Estado, a Polícia Civil e outros órgãos do Poder Executivo. Durante 3 horas, os policiais cumpriram busca e apreensão no apartamento do ex-governador, num condomínio da Barra da Tijuca. Levaram malotes, um celular e um tablet. Isso foi uma surpresa, né? Não se esperava essa busca e apreensão. Desconheço qualquer tipo de ligação. É por isso que nós precisamos da decisão para entender um pouco melhor qual foi o contexto, qual é a narrativa. E ela atua em atividades ligadas à comercialização e distribuição de combustível no Estado. E aí, gente, finalizando aqui a nossa linha do tempo, depois eu vou organizar tudo isso aqui para vocês, porque deve sim ter ficado bem bagunçado. Mas eu vou tentar organizar no máximo que eu consigo aqui para vocês, né? Mas, em relação a isso, nós temos aí 2 coisas, né? E 2 coisas que a gente falou em relação ao Rio Previdência, falou em relação ao Banco Master, que as 2 coisas são completamente ligadas uma na outra, e a questão do Refit. Mais uma questão de fraude fiscal, mais uma questão de ocultação patrimonial e movimentações financeiras suspeitas, né? Então, é mais uma ligação disso e mais um favorecimento político em relação ao Cláudio Castro para a empresa do Refit, né? E vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês acham que ele caiu, primeiro, que quando ele foi
ele renunciou ao cargo dele, ele ainda saiu com uma grana pretíssima. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, né? Se vocês acham que ele caiu, não caiu, porque temos a última notícia do Cláudio Castro. Cláudio Castro ganha cargo no PL após desistir de disputar o Senado. O ex-governador do Rio de Janeiro passou a integrar o quadro de funcionários do PL. Segundo dirigentes da legenda, ele ajudará nos bastidores de campanha do Estado. Castro, que desistiu nessa quinta-feira de disputar o Senado, receberá um salário líquido de R$ 27.834,95. O valor será incluído na folha de pagamento do partido, custeado com recursos de fundo partidário, verba pública destinada à manutenção das legendas. A contratação foi acertada entre Castro e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, há algumas semanas. Valdemar afirmou ao Metrópolis que o partido precisa dele. Segundo apurou na reportagem, o ex-governador já recebeu até mesmo o primeiro vencimento. Dirigentes afirmam que ele ficará à disposição da direção partidária para colaborar na estratégia e na coordenação de campanhas eleitorais. Cláudio Castro atuará na interlocução com prefeitos e parlamentares do Estado para fortalecer o PL no Estado e a candidatura de Douglas Ruas ao governo fluminense. Castro deixou o governo do Rio de Janeiro com índices elevados de aprovação e liderando pesquisas de intenção de voto, mas viu seu capital político se enfraquecer nos últimos meses. E aí, né, terminamos, porque, além de tudo, ele saiu com aprovação. E eu quero dizer uma coisa, que toda a queda do Cláudio Castro, para mim, é pouco. É pouco, porque não me desceu até hoje aquela vitória de primeiro turno nas eleições de 2022. Não me desceu. Porque não é possível uma pessoa ainda sair com aprovação, gente. Ele saiu agora com aprovação. Depois de tudo isso que aconteceu. Então, assim, gente, para político vagabundo, toda queda é pouco. E eu acho que ele ainda está saindo por cima da carne seca. Porque, para mim, um cara sair e ainda ganhar aquele salário ali no partido que não é de se imaginar que seria contrário, né? Porque precisam dele. Aliás, para negociar, para se encontrar, para fazer ligações entre uma pessoa e outra, ele é a melhor pessoa. Porque foi para isso, foi assim que ele caiu. Então, sinceramente, gente, aí eu finalizo esse vídeo aqui, porque eu não tenho nem mais o que dizer. Depois dessa última notícia, eu não tenho mais o que dizer. Porque essa é a cara da política brasileira. É um cara que está inelegível, um cara que está envolvido em 2 escândalos enormes. É enorme esse escândalo que ele está envolvido. E, mesmo assim, ele ainda saiu por cima da carne seca. Graças ao Valdemar da Costa Neto. Que a gente já falou sobre ele no nosso último vídeo, né? Então, para mim, eu acho que as pessoas que me seguem aí já devem conhecer essa figura, né? A mesma figura que disse que ia votar na escala 6x1 para não perder voto. Porque se eles votassem contra o fim da escala 6x1, eles perderiam voto. Essas mesmas pessoas que vocês confiam, essas mesmas pessoas que sempre disseram que nunca iam concordar com isso, concordaram por quê? Porque ia perder voto. Então, essas são as pessoas que vocês confiam. Essas são as pessoas que vocês dão o teu voto. Essas são as pessoas que vocês vão e fazem manifestação no trevo. Essas são as pessoas. Então, para mim, toda a queda do Cláudio Castro é pouco. Eu acho que ele deveria ter uma queda muito maior do que essa, porque ele ainda está saindo por cima da carne seca. Se você não é inscrito do canal, já se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like. Não sei que tamanho vai ficar esse vídeo, porque correu aí vários cortes, como eu disse, aí eu tô gripada, né? Então eu mais tuço do que falo. Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, tá? E vamos para a próxima aqui, daqui a pouco vai ter mais. Um beijo para todo mundo e até mais.